Questão 93 diz o seguinte: em 1938, o arqueólogo alemão Wilhelm König, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha, similar às utilizações em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 a.C., é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída pelo ácido, e uma tampa de betume e asfalto, conforme ilustrado. Considere os potenciais padrões de redução. Então, ele está me dando aqui os potenciais padrão de redução. Ele me deu o potencial padrão de redução do ferro aqui de menos 0,44 volts. Ele me deu o potencial aqui, basicamente, do H+, que no caso seria o ácido. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, no qual uma barra de ferro aparentemente corroída pelo ácido. Só que como que a barra de ferro vai ter sido corroída pelo ácido, se o ácido não tem potencial de redução e nem de oxidação aqui, né? Olha só, o potencial dele é de 0,0 volts, ali o H+. Ou seja, não é o ácido que age aqui corroendo a barra de ferro. A barra de ferro está sendo provavelmente corroída por um processo de corrosão, porque o ferro ele tem um alto potencial de oxidação. Aqui você já tem que entender um grande ponto. A maioria das questões do Enem vai te dar sempre o potencial de redução, tá? Ela vai te dar sempre o potencial de redução. O potencial de redução é o potencial que um determinado elemento, um determinado íon, tem de sofrer a redução. Ou seja, quando esse potencial é positivo, significa que ele tem um alto potencial de redução. Quando esse potencial é negativo, quando o potencial é baixo, significa que ele tem um alto potencial de oxidação. Aqui a gente tem o famoso cobre. O cobre com potencial de redução de mais 0,34. Ou seja, quem tem maior potencial é aquilo que eu acredito, ou seja, quem tem maior potencial de ser aprovado? Quem tem maior potencial de acertar essa questão na hora da prova do Enem? O aluno que estudou ou aquele que não estudou? O positivo é o aluno que estudou. É claro que o aluno que tem maior potencial de acertar essa questão na hora da prova é aquele que estudou. Isso é o potencial. Logo, o cobre tem o maior potencial de redução. Se eu já tenho um determinado íon, aqui no caso o íon de cobre, 2+, que ele tem um alto potencial de redução, significa que ele vai ser reduzido. E você vai lembrar sempre que aquele que é reduzido vai agir como um agente oxidante. Ele vai agir como um agente oxidante. Ou seja, nesse caso, aqui o cobre, ele vai sofrer a redução. E quando ele sofre a redução, ele oxida o nosso ferro. Ou seja, ele transforma o ferro em Fe2+. O ferro vai ser oxidado. E o ferro é o nosso famoso agente redutor. Certo? Logo, quando o ferro está sendo nesse processo oxidado, você vai imaginar como se fosse uma pilha. Imagine que aqui eu tenho uma barra de ferro e aqui eu tenho a famosa barra de cobre. Nessa barra aqui eu tenho aqui o ferro, tá? Aqui eu tenho o ferro. E aqui, né, naturalmente, eu tenho o nosso cobre, tá? Olha só o que vai estar acontecendo aqui. Esse ferro, ele vai acabar sendo, ó, consumido. Ele vai sendo consumido, ele vai sendo ali consumido, certo? Ele vai sendo consumido e vai liberando aqui, ó, o Fe2+, tá? O Fe2+. Como ele está ficando positivo, essa carga positiva, significa que ele está perdendo ali os elétrons. Está saindo elétron, ele está ficando positivo, ele está sendo consumido. Esses elétrons estão chegando no outro lado. Aqui está chegando esses elétrons, tá? Aqui está chegando esses elétrons. Aqui eu tenho Cu2+. Quando esse Cu2+, né, recebe aqui esses elétrons, ele vai deixando de ser 2, ele se torna 1+, ele se torna 0. Quando ele se torna 0, ele vira ali, então, o metal, ele vira Cu. E aí esse Cu, ele vai aumentando aqui, né? Ele vai aumentando o seu tamanho, porque eu vou recuperando ali aquele cobre, né? Ou seja, esse cobre vai sendo reduzido até virar o NOx 0, tá certo? Então ele vai sendo reduzido até virar o NOx 0. Ou seja, ele era 2+, ele vai ficando aqui Cu, ou seja, metálico, né? Então o ferro ele vai sendo oxidado. Esse é o funcionamento básico ali de uma pilha. Nesse caso aqui, a questão pergunta o seguinte: nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo, tá? Aí entra um conceito que você vai ter que lembrar agora. É um macete, para você não esquecer. Nós temos numa pilha cátodo e ânodo, tá? Nós temos o famoso cátodo e ânodo. Nós temos o ânodo e nós temos o famoso cátodo. Até vou fazer naquela pilha ali, né? Famoso cátodo. Ou aqui, ó, famoso cátodo. Tá? Famoso cátodo. Opa, tô trocando aqui. Aqui nós temos o ânodo. E aqui nós temos o cátodo. Tá? Nós temos o cátodo. E aí, Renato, como é que eu vou saber? Bom, é um macete. O A ali, né, quando a gente tem o nosso famoso ânodo, A, você vai colocar um O. O de sofrer oxidação. Ou seja, no ânodo sempre acontece o processo de oxidação. No cátodo sempre acontece, ó, consoante com consoante, C com R, acontece o processo de redução. Ou seja, o cátodo é onde acontece o processo de redução. No ânodo é onde acontece o processo de oxidação.
Ou seja, quando a questão pergunta, né? Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Bom, vai atuar no cátodo aquele que tem o maior potencial de redução, porque no cátodo sempre acontece redução, no ânodo sempre oxidação, né? Então você vai lembrar, vogal com vogal, consoante com consoante. Ou seja, quem sofre oxidação é o ânodo, quem sofre redução é o cátodo, tá? Esse é o processo básico, em pilha, em eletrólise, sempre. Ou seja, quem vai ser o cátodo? O cátodo vai ser o tubo de cobre, né? O tubo de cobre vai ser o cátodo, porque o cobre tem o maior potencial de redução. O cátodo ali é ele, né? A barra de ferro vai ser justamente o ânodo. Ela vai ser o ânodo porque ela vai sofrer o processo de oxidação. E o cobre vai ser o cátodo porque ele vai sofrer o processo ali de redução, tá? A tampa de betúnio não muda nada. O ácido tem zero potencial, potencial zero. O vaso de barro também não tem nenhum potencial, não causa nada, tá? Não causa oxidação e nem redução. Uma questão clássica da prova, tá? Clássica da prova do Enem. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.